Boa noite, minhas irmãs e meus irmãos, que a suave paz do Divino Mestre Jesus seja nos vossos corações. O 17º capítulo, em seu item 9, nos traz a importante notícia acerca de superiores e inferiores. O poder, a condição de mando, a autoridade, assim como a fortuna, são delegações que recebemos, ou seja, nos é dado, mas nós teremos que delas prestar conta. Então é importante que o uso da autoridade, o uso do poder, o uso da fortuna estejam preferencialmente ligados a uma condição espiritual sadia. Reiteradas vezes, neste canal, temos procurado alertar e fazer um chamamento acerca do alicerce religioso que todos precisamos ter. Quando todos nós, sintonizamos as TVs em nossas casas para assistir aos telejornais, as notícias lamentavelmente não nos mostram isso que a gente vê aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Há uma carência muito grande de humildade. As autoridades quase sempre não gostam de ser humildes. Não gostam de responder com doçura, com bondade, as perguntas, mesmo aquelas difíceis, aquelas duras e por vezes ásperas, que lhes sejam dirigidas. Entendem qualquer uma delas como uma provocação à sua condição de mando e terminam por praticar atos absolutamente condenáveis se comparados à envergadura do cargo que ocupam e das ações que possam vir a ser temerárias se tomadas sob o calor daquele ímpeto descontrolado. Jesus recorreu a 12 homens simples e ignorantes para desenvolver com eles um projeto extremamente importante com a humanidade, o cristianismo. Deu a eles a autoridade para expulsar demônios, curar doenças e promover a difusão e o aprofundamento do cristianismo. Esse mesmo cristianismo que todos nós, sob essa bandeira, temos procurado nos abrigar e, mais do que isso, vivenciar suas práticas no cotidiano. As escolas normalmente tentam passar algum conteúdo religioso, mas cabe às famílias direcionar seus filhos ainda na tenra idade para terem o primeiro contato religioso, a primeira instrução, a fim de que no lar os pais possam reforçar esse entendimento mediante práticas condizentes com aquilo que seus filhos estudem, aprendam na religião às quais sejam destinados. Nenhuma religião, nenhuma igreja, nenhum templo, nenhuma casa espírita ensina distorções, distonias morais, absolutamente. As mensagens evangélicas são absolutamente coerentes e visam a reforma moral do homem por entender que a ele cabe todo o gerenciamento
desse desabrochar da humanidade, do desenlace dela e dos percursos todos que ela vier a tomar. O homem é um encantador do mundo, mas para encantar precisa ser humilde, precisa agir com decência, com doçura e com boa vontade. A competência é fruto da instrução regular, da busca pelo ensino que possa levar a um patamar de condição que permita ao homem transmitir segurança àqueles que estejam sob a sua coordenação. O mando praticado com boa vontade surte sempre melhores efeitos. Os antigos ensinavam que era importante dizer sempre um por favor antes e um muito obrigado depois. E essa é uma regra de ouro que os superiores destes tempos, com raras e honrosas exceções, parecem ter esquecido. Nunca se viu Jesus apontar o dedo em riste de quem quer que fosse. Nunca se viu nenhum dos seus apóstolos deturpar seus ensinamentos. As fraquezas que tiveram eram naturais de homens simples, rudes e ignorantes. Mas quando a gente se depara com uma criatura letrada, dizendo reiteradas vezes asneiras, desrespeitando as pessoas e fazendo pouco caso daqueles que têm sob a sua coordenação, a gente entende o cuidado que o Cristo teve com os seus apóstolos e, por conseguinte, com todos nós. Se você quiser coordenar quem quer que seja, experimente sempre fazê-lo com doçura. Ensine, mostre como deve ser feito. Coloque um sorriso no rosto. Oriente o seu colaborador a fim de que ele possa alcançar o mesmo patamar que você alcançou. Tudo é delegação de Deus para nós. Do que nós aprendermos, vai depender o que nós vamos ensinar. E todos podemos aprender e também todos devemos ensinar alguma coisa. O Cristo de Deus veio com o propósito de nos reformar moralmente, porque sabia, orientado por Deus, das nossas fragilidades, sobretudo do nosso pouco cuidado com o orgulho, com a vaidade excessiva e com o egoísmo. Houveram reis no mundo que chegaram a dizer que o poder eram eles. O poder é uma ação que, se bem transmitida, conduz as pessoas a realizarem tarefas importantes e que vislumbrem a possibilidade de fazer isso para o bem comum, sendo, portanto, importante que os superiores tenham o respeito pelos inferiores. Essa escala é meramente hierárquica. Conta-se que certa feita no plano espiritual precisaram de um espírito para vir à Terra em uma missão muito importante. E lá estavam
vultos da história aqui na Terra. E sentadinho num canto daquela grande assembleia estava um árabe, silencioso, de cabeça baixa, e um dos presentes se dirigiu a ele, perguntando o que fazia ali. Ele disse: eu não sei, disseram que eu tinha que vir aqui porque precisavam de um de nós para uma missão muito importante na Terra. E a pessoa prosseguiu: e você acha que tem de fato condições de realizar essa missão? E ele respondeu: eu não tenho ideia. No mundo, quando estava na Terra, eu preocupei-me apenas com as pessoas, com as suas necessidades. Se alguém estava doente, eu transportava com as minhas próprias mãos, colocava sobre os ombros e levava para onde fosse possível. Se alguém precisava de uma ajuda, eu prontamente auxiliava. E passei o tempo que Deus me deu na terra fazendo isso. Esquecia-me de mim mesmo para servir as pessoas. E logo veio o anúncio daquele que viria ao plano físico desempenhar uma missão extremamente importante. E foi justamente o árabe. Assim que a gente tenha, mediante essa lição simples, mas efetiva, a dimensão daquilo que a humildade pode fazer, mesmo quando nós estejamos sob a luz da ribalta, sob os holofotes da fama, sob as plataformas do dinheiro. O espírito não se corrompe, e muito menos o plano espiritual. Toda sorte de procedimentos que nós tomarmos na vida passarão pelo crivo da razão. E os antigos também ensinavam que do travesseiro, que é a nossa consciência, nenhum de nós escapa. Portanto, sejamos humildes e façamos as nossas rogativas a Deus para aqueles que ainda não são, que ainda se arvoram na arrogância, possam vir a ser um dia. Que Deus lhes abençoe, Jesus lhes dê a sua paz e Nossa Mãe Maria de Nazaré lhes envolva em seu manto de luz. Muito obrigado, que assim seja.